Olá pessoal, estamos de volta agora para a nossa aula de número 4 do nosso curso de BPMN, a notação mais utilizada, a notação padrão para se representar processos de negócio. Ok? Então vamos, sem mais delongas, dar continuidade às questões que a gente interrompeu na aula passada. Segunda questão aí sobre objetos de conexão, que a gente estava vendo no final da aula passada. Vamos lá. Uma questão aí da FCC, Fundação Carlos Chagas, no concurso da Assembleia Legislativa de São Paulo. Prestem atenção, hein? Os símbolos seta inteira e seta tracejada, considerando que a seta inteira tem sua ponta preenchida e a tracejada tem a ponta vazada e um pequeno círculo em sua origem, ou cauda, são as respectivas notações de... Então, vejam aí as alternativas, releiam, vejam que ele está descrevendo um desenho, um tipo de seta, dois tipos de seta na verdade, e quer que vocês identifiquem como é que é o nome desse objeto de conexão aí que ele está descrevendo. Lembram que eu falei na aula passada? Olha, vocês têm que decorar, têm que memorizar para as questões de concurso o que é que significa cada um desses objetos de conexão e como eles são desenhados, como eles são representados, né? A gente viu só que a gente aprendeu mais detalhadamente um dos tipos de objeto de conexão, né? Mas a gente viu os outros e eu falei para vocês têm que memorizar aqueles outros e vão entender como eles funcionam na prática mais adiante. Mas é importante desde já memorizar o nome deles, como eles são representados. Então vejam as alternativas, qualquer dúvida podem voltar lá nos slides que falam, porque realmente nesse momento aqui a gente está para aprender. Se você não está conseguindo lembrar, volte lá no slide, porque essa questão talvez tenha lhe pegado de surpresa. Então, eu já vou passando aqui para a resposta. Então, pessoal, fluxo de sequência e fluxo de mensagem são as duas setas que ele está falando aí. A primeira, uma seta inteira, né? Considerando que a seta inteira tem sua ponta preenchida. Então, lembra que eu falei que a seta, quando ela é toda preta, com a cabeça dela toda preta preenchida, ela é fluxo de sequência, aquela seta normal que a gente já utiliza. E o outro tipo de seta que ele está falando, seta tracejada, eu falei para vocês, tem a tracejada e a pontilhada. Aqui ele está falando da tracejada com um pequeno círculo na origem. Então, quando você vê assim alguma descrição, um desenho que tem um círculo na origem da seta, está falando de fluxo de mensagem. Vamos voltar aqui rapidamente nos slides só para a gente relembrar. Olha só, aqui ó, fluxo de sequência, aquela seta padrão mais usada para ligar as atividades de um processo. Mostra a ordem que as atividades são executadas. Então veja, uma seta inteira, toda preta, com a ponta preenchida, com a cabeça preenchida. Esse é o fluxo de sequência que ele fala na mensagem. A outra que ele está descrevendo lá, ele fala que é uma seta tracejada com um círculo na origem. Então veja, a única que tem um círculo na origem é o fluxo de mensagem. Vocês vão ver mais na frente que o fluxo de mensagem é utilizado para o envio de mensagens entre participantes, né? Que ficam em pools ou em piscinas separadas. A gente vai ver daqui a pouquinho que esses participantes são duas entidades de negócio diferentes, como por exemplo, duas empresas que se relacionam num determinado processo de negócio, uma empresa e o seu fornecedor. Então, a comunicação no diagrama BPMN entre uma empresa e o seu fornecedor, que são duas entidades de negócio, né, são dois participantes, vai ser sempre através do fluxo de mensagem, né, que é essa seta tracejada com a cabeça vazada e no rabo ou na cauda dela, na ponta inicial dela, um círculo. É isso? Vamos ver, voltando lá para a questão. Olha lá, seta inteira e seta inteira é a primeira que eu falei, considerando que a inteira tem sua ponta preenchida, é o fluxo de sequência. A outra, seta tracejada,
considerando que a tracejada tem a ponta vazada, né, a cabeça dela é vazada, e um pequeno círculo na sua origem, ou na sua cauda, ou no seu rabo, né? Então é o fluxo de mensagem. Se falasse em seta pontilhada, seria uma associação. Beleza? Vamos em frente. Uma questão aí, para você interpretar o diagrama. Então, pessoal, não se preocupem que tem várias coisas aqui que vocês ainda não viram, que eu não mostrei para vocês ainda nesses slides. Mas o que a questão cobra, né, o que está sendo cobrado nessa questão, vocês já são capazes de responder. Então vamos lá, uma questão do CESP, de certo ou errado, do TRE do Espírito Santo. A tarefa 2, vejam aqui no slide, tarefa 2, onde eu estou apontando com o mouse. Embora não executada sempre, quando o for, será sempre executada após a tarefa 1. Então, vejam lá, a tarefa 1 está aqui, a 2 está aqui. Então, vejam, a gente está, da tarefa 1 para 2, só tem os elementos que a gente já conhece. Bolinha, que representa o evento. Tarefa 1 e tarefa 2, que são atividades, que a gente já viu também, né, os passos lógicos de um processo. E tem um losango aqui no meio, que é o gateway, que representa as decisões, bifurcações. Lembraram, né? Tudo isso a gente já viu, e as setinhas que interligam eles são os fluxos de sequência. Então, está perguntando aqui apenas referente à tarefa 1 e 2. Vejam, analisem e só passem para o próximo slide quando já souber a resposta. Vou passar então para a resposta. Resposta certa, pessoal. Olha lá o que a questão fala. Tarefa 2, embora não executada sempre. Por que não executada sempre? Porque logo após a tarefa 1 tem um gateway que representa uma decisão, ou vai para 2 ou vai para 3, certo? Então esse gateway ele vai restringir ou um ou outro. A gente vai aprender mais sobre os tipos de gateway mais na frente. Alguns são restritivos, alguns deixam passar para as duas tarefas, mas esse gateway aqui ele restringe. Então, tarefa 2, embora não seja executada sempre, porque o gateway pode decidir ir direto para a tarefa 3, não pela 2. Quando a tarefa 2 for executada, será sempre após a tarefa 1, sim. Está aqui bem claro, tarefa 1, depois vai para essa decisão, e aí vai ou tarefa 2 ou 3. Mas sempre a 2 vem depois da 1, aqui nesse diagrama. Tranquilo, pessoal? A gente vai ver mais questões que vocês vão ter que interpretar diagrama lá na frente. E aí a gente vai passar para esses outros elementos mais complexos só quando a gente vê esse assunto. Então vamos lá. Passar agora a falar de partições, as swim lanes, né? Então existem dois tipos de partições. Partição é a categoria, então as subcategorias, né, os tipos específicos são piscina ou pool em inglês e raia ou lane em inglês. Então, existem aí diferenças entre essas duas. As duas são muitas vezes usadas em conjunto, mas vocês têm que entender quando usar a piscina e quando usar a raia. Beleza? Então vamos lá. A piscina representa um participante do processo. A piscina vai ajudar a definir quem faz o que num processo envolvendo empresas diferentes. Então, aquilo que eu falei, pessoal. Se no seu processo de negócio tem lá 3 empresas participando, então você vai ter que representar essas 3 em 3 piscinas diferentes. Então vai ter, esse aqui é o desenhozinho da piscina. Vai ter 3 desses, né? Se tiver 3 participantes no seu processo, vai ter 3 desses separados. E as atividades, os eventos, os gateways de cada um, que cada empresa executa, vai estar dentro da piscina de cada um desses participantes. A gente vai ver exemplo mais na frente. Não se desesperem por enquanto. Então você vai representar aqui, quem faz o que quando envolve empresas diferentes, atividades B2B ou business to business, né? Aquele exemplo que eu venho falando, uma empresa e o seu fornecedor, né? Às vezes uma empresa tem um sistema que é interligado diretamente com o sistema do fornecedor. Então você vai representar isso através dessas piscinas. Cada partezinha do processo que é executada por cada empresa fica dentro da piscina de cada empresa, né? O nome aqui onde tem name vai ser o nome da empresa.
Essas piscinas a gente pode representar de duas formas. Sem detalhes, pode ser uma piscina vazia, que a gente vai chamar de black box, ou piscina com detalhes, que a gente vai chamar de white box. A gente vai ver como é que se usa cada uma delas mais na frente. Coloco aqui apenas para uma forma de resumir o uso das piscinas. Daqui a uns 2 slides vocês vão entender melhor esse negócio de black box e white box. Tem as lanes, as raias também. As lanes são subdivisões dentro da piscina. Então imagine aí uma piscina mesmo, uma piscina olímpica onde tem competições de natação. Tem uma piscina grande e ela é dividida em raias. No BPMN, nos processos de negócio, essas raias vão servir para representar, por exemplo, departamentos dentro de uma mesma empresa, né? Ou então papéis internos, por exemplo, gerente, analista, técnico, ministro. Então a gente vai colocar as atividades que cada um desses papéis representa dentro dessas partições, né? Dentro dessas raias. Essas raias, se você representar ela aqui, ela vai até o final do processo. Você não pode quebrar uma raia no meio. Por exemplo, aqui, ó, vou pegar a canetinha aqui. A gente não pode, por exemplo, acabar a raia aqui no meio do processo. Ela sempre vai ter que ir até o final. As raias são usadas para organizar e categorizar atividades. Como eu falei, podem representar papéis internos da organização da empresa, né, o setor de contabilidade, o setor de vendas, né, departamentos ou sistemas. Se tem sistemas dentro da sua empresa, diferentes sistemas que fazem atividades diferentes, fazem trabalhos do processo de negócio, você pode representar cada um desses sistemas numa raia diferente. Então, pessoal, para esclarecer aqui, ó, quando falou em empresas diferentes, aqui em cima, ó, no slide, empresas diferentes, business to business, a gente usa piscina, ok? Usa o pool. Quando você quer representar papéis dentro de uma empresa, né, uma subpartição do processo dentro da piscina, você usa as raias, né? Papéis internos, sistemas e departamentos. Lembrem-se disso. Raia é uma subdivisão da piscina apenas para papéis internos. Vamos ver aqui alguns exemplos. Então aqui, ó, eu tenho aqui duas piscinas diferentes. Ó. Uma piscina tem uma empresa e a outra tem um cliente. Né? Um cliente também pode ser representado como um participante do processo, uma entidade de negócio separada. Então, por exemplo, iniciou aqui um evento. O cliente gerou uma ordem de compra, a primeira atividade dele. Né? Imagina aí uma empresa de comércio eletrônico. Na hora que ele gera uma ordem de compra, é enviada uma mensagem lá para a empresa. Né? Essa pode ser uma mensagem HTTP, por exemplo. Né? Isso aqui é um formato de mensagem genérico. Chegou lá na empresa, a empresa vai realizar lá o seu processamento interno, vai receber o pedido de compra, vai analisar os dados do pagamento, vai ver se o pagamento está ok, liberar o produto, ou informar erro e finalizar. Então vejam, eu representei o que o cliente faz nesse processo dentro da piscina do cliente e representei o que a empresa faz dentro da piscina da empresa. Separei bem. Como eu falei, poderia ser aqui empresa X e fornecedor daquela empresa, em duas partições diferentes, né? Mas se eu quisesse, por exemplo, representar o setor de contabilidade da empresa, eu abriria uma raia aqui dentro, ó, na mesma partição, abriria uma raia aqui e desenharia as atividades do setor de contabilidade aqui dentro. Beleza? A gente vai ver exemplo disso também, não se preocupe. Aqui, ó, só para destacar, o processo principal é o que está na empresa, né, o que está representando as atividades da empresa, e o cliente é um participante desse processo. Mais um exemplo aqui, ó. Aqui eu estou representando a piscina como um exemplo de piscina vazia, aquilo que eu falei, ó, black box. Quando é que eu uso black box ou piscina vazia? Quando eu não conheço o que acontece dentro da piscina daquele participante. O que é que isso quer dizer? Eu estou representando, na verdade, a minha empresa é essa aqui. Estou representando os processos dela. Talvez eu não conheça o que está acontecendo aqui no processo desse outro participante, que aqui é um cliente, mas poderia ser um fornecedor, poderia ser um parceiro de negócio. Então, se eu não sei o que está
como é executado internamente os processos dentro aqui do cliente ou dentro dessa outra entidade, eu posso representar ela como uma piscina vazia ou uma black box. Isso é, se eu não conheço ou se não me interessa representar aquele processo interno do participante. Certo, pessoal? Então, se eu não sei, eu não conheço, eu posso representar como uma piscina vazia. Se eu represento qualquer coisa dentro do processo do participante, aquilo não é mais uma piscina vazia, não é mais um black box, vai ser um white box. Tranquilo, pessoal? Então, black box, quando a gente não sabe ou não quer representar, não interessa representar o que está dentro da piscina daquele participante. E white box, quando a gente quer representar a informação do participante. Vamos para mais um exemplo aqui de partições. Então vejam, aqui eu já dividi a minha empresa em dois setores, o setor de vendas e o setor financeiro, né? Então o que é isso? Empresa, aqui vejam, empresa é a piscina. Ela foi dividida em duas raias, vendas e financeiro. E aí eu dividi o meu processo. Antes estava tudo num lugar só, estava tudo dentro de empresa. Agora o processo começa, recebe pedido de compra. Quem recebe? O setor de vendas. Depois, para analisar os dados de pagamento, eu mandei aqui para o setor financeiro. Então vejam que nesse processo aqui, nesse diagrama, é a mesma coisa do diagrama anterior, mas eu estou representando melhor, eu estou descrevendo mais detalhadamente como funciona. Ou seja, eu já dividi a minha empresa, que era uma coisa só no processo anterior, em vendas e financeiro. E agora eu tenho mais detalhes sobre como acontece aquele processo. Certo? E uma informação importante é o que está aqui em cima, pessoal. Essa frasezinha aqui em cima. Ó. A comunicação entre piscinas só pode ocorrer por meio de fluxo de mensagem. Então vejam, ó, a setinha aqui, ó, que a gente vinha falando, a pretinha, toda preta, com a cabeça dela toda preta preenchida, é o fluxo de sequência, aquela que a gente já viu bastante. Quando a comunicação envolve dois participantes, duas piscinas, a gente tem que representar por fluxo de mensagem. É essa com a bolinha que caiu lá na questão, na última questão que a gente resolveu. Bolinha na cauda dela, tracejada, com a cabeça dela vazada, né? A cabeça dela em branco, não preenchida. Então, tanto para enviar a mensagem do participante para o processo principal, como para devolver aquela mensagem. Então vejam aqui, ó, a mesma coisa está acontecendo do outro lado. A mensagem está voltando. Então, pessoal, eu nunca posso representar a comunicação entre duas piscinas usando o fluxo de sequência. Para isso existe o fluxo de mensagem e apenas para isso. Tranquilo? Então, memorizem isso porque isso cai bastante nas questões. Se você ficou com alguma... Se você vai ficar com dificuldade de memorizar, escrevam aí, ó. Setinha tracejada, com bolinha na cauda e a cabeça vazada é para fluxo de mensagem, é para comunicação entre participantes, entre piscinas. A setinha preta com a cabeça preenchida é apenas comunicação dentro de uma mesma piscina. E aí ela pode também passar por raias diferentes. Ó. Aqui está acontecendo. Ó. Raias diferentes dentro da mesma piscina, eu ainda uso o fluxo de sequência, a setinha padrão. Só quando é entre participantes diferentes, entidades de negócio diferentes, que eu uso o fluxo de mensagem. Tranquilo, né? Acho que ficou bem claro. Anotem aí, façam suas anotações, o que foi importante. Como eu falei, isso cai em questões de concurso. Então vamos já resolver questões tratando disso. Questão da FCC, no concurso da Secretaria de Fazenda de São Paulo, Estado de São Paulo, em 2009. Aí, concurso, um dos concursos mais top na área de TI, é esse aí da Cefaz de São Paulo. No diagrama de fluxos de negócio, BPMN, para estabelecer quem faz o que, devem ser representados os fluxos de negócio agrupados em. Então, ele quer saber aí, quando a gente quer representar quem faz o que é que a gente usa dos elementos BPMN. Pensem um pouco, façam pausa no vídeo se precisar e no próximo slide eu comento. Vamos então para a próxima. Vamos então para a resposta. Resposta certa, letra C, C de casa.
Então são os pools e lanes, o que a gente acabou de ver. Então sempre que a questão fala, ó, quem faz o que, ela está falando de partições, de swim lanes, que são divididos em pools e lanes. Os pools são as piscinas, né, entidades de negócio, e os lanes são as subpartições dentro das piscinas, que são, por exemplo, usadas para representar departamentos dentro de uma empresa, papéis representados dentro de uma empresa, sistemas dentro de uma empresa, né? Então, os pools e lanes representam quem faz o que no BPMN. Mais uma. FCC no TRT, 8ª região 2010. O modelo de processos de negócio de uma organização, desenhado com BPMN, indica a necessidade de mostrar as atividades realizadas pelo departamento de vendas e sua interação com a área de contabilidade, que também realiza suas atividades quando acionada no processo. Assim, considerando a organização como uma pool, uma piscina, para mostrar quem realiza cada atividade departamental nessa pool, a notação dispõe do BPD, que é o Business Process Diagram, o diagrama do processo de negócio, do símbolo. Qual é o símbolo que representa isso que a questão falou? Então veja as alternativas e no próximo slide a gente responde. Vou passando então para a resposta. Resposta certa, letra B de bola. A resposta certa é lane, ou seja, raias dentro de uma piscina. Então a questão ela foi bem boazinha com a gente, ó. Ela falou que quer mostrar as atividades realizadas por um departamento da empresa. Então, se falou em departamento, é uma subdivisão da empresa, né? A empresa vai ser uma pool, uma piscina, como ele já falou aqui, ó, interação, ó, departamento, interação da área de contabilidade com a área de vendas. Ele falou que a organização, a empresa é representada como uma pool. Então ele já deu a dica aqui, ó, pool. Então você já não podia confundir pool com lanes, que é o mais fácil de confundir, né? Então, dentro de uma pool, para dividir uma pool, a gente usa lane, que é raia. Gateway é aquele losango que a gente falou na letra A aqui, ó. A letra A você eliminaria fácil, né? Gateway é aquele losango que a gente usa para decisões, para partições, para bifurcações dentro de um processo de negócio. Group é para agrupar, a gente ainda vai ver. Evento é a bolinha, né, que inicia, finaliza um processo. A gente elimina também. E objeto de dados, a gente ainda vai ver, também não tem nada a ver com isso. Ok? Então, acho que essa questão aí também está bem tranquila, vocês não vão ter dúvida. Se tiver alguma dúvida, já sabe. Entra lá no grupo BPM, na rede social itinerante e deixa sua dúvida para mim. Tranquilo? Mais uma para fechar essa aula. Questão da FCC na Infraero 2011. Na anotação BPMN ele falou da versão 1.2, mas aqui não está diferente da 2.0 que a gente está estudando. Quando um diagrama envolve duas entidades de negócio ou participantes que estão separados fisicamente no diagrama e especifica quem faz o que, colocando os eventos e os processos em áreas protegidas, são utilizados. E aí, bem parecida com aquela, né? Com as questões que a gente viu antes. Vejam, analisem e no próximo slide eu comento. Vamos passar então para a resposta. A resposta certa é a letra A. Olha lá o bizu que a questão deu. Envolve duas entidades de negócio. Quando se fala em entidades de negócio, a gente está falando de duas empresas, duas organizações, pode ser dois órgãos públicos também, né? Ou participantes. Nesse caso vai ser sempre pools ou piscinas que a gente vai usar. Olha lá, separados fisicamente no diagrama. Especifica quem faz o que. Quando fala em quem faz o que, você pensa logo em pools ou lanes, né? A diferença está aqui, são duas entidades de negócio, então é pool. Se fosse dois departamentos da empresa, como foi na questão passada, seria lanes. Não é o caso aqui. Então, a resposta certa é a letra A, pools. Tranquilo? Gateways, losango, que a gente já viu, né? Desculpe aqui o desenho, no mouse fica bem difícil de desenhar. Fluxo de sequência, né? Aquela setinha que a gente viu, que é preenchida, toda pintada, é a padrão. E o objeto de dados a gente ainda vai aprender sobre ele, né? Não se preocupem ainda.
Então, também questão bem tranquila. Finalizamos aqui, vou dar só uma revisada para a gente relembrar o que é que a gente já viu aqui das categorias básicas de elementos, BPMN. Objetos de fluxo a gente já viu, né? Os eventos, bolinha, atividades, o quadradinho ou retângulo, que representa os passos lógicos de um processo, e os gateways, o losango. Dados a gente ainda não viu, o número 2 aqui. Objetos de conexão a gente já viu. Fluxo de sequência, aquela seta normal, toda preenchida, toda preta, com a cabeça toda preta, é o fluxo de sequência. O fluxo de mensagens, aquela setinha que tem uma bolinha no início, né? Uma seta tracejada com a cabeça vazada. Esse é o fluxo de mensagens, né? Para que ela é usada, que eu falei, que vocês têm que saber, para representar a comunicação entre participantes de um processo, entre duas piscinas, que a gente também já viu, né? Associações, que a gente vai aprender melhor mais na frente, e associações de dados, que são aquelas setinhas pontilhadas, né? Setinhas pontilhadas com a cabeça. Algumas têm uma setinha vazada na frente e outras não. Mas a pontilhada vai ser sempre associações ou associações de dados, certo? Aqui o número 4 a gente já viu também, ó, partições, swim lanes, que são as piscinas e raias. Certo, pessoal? Então esse é uma repetição daquele slide que a gente viu no início. Lembram que eu falei que esse slide ia servir de guia para a gente durante o estudo desses elementos básicos do BPMN, então ele está aqui de novo para a gente relembrar. Certo? Então, finalizamos por aqui essa aula. Na próxima aula a gente continua falando de dados e de mensagem. Espero vocês daqui a pouquinho, né? Faça aquela pausa, toma um café, toma uma aguinha, vá no banheiro e volte para a gente continuar. Um grande abraço.